Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula 3 do módulo 5. Nessa aula, iremos falar sobre cotas. O LibreCAD dispõe de algumas ferramentas de cotas. Você consegue achar elas no Widgets, tá? Basicamente, nessa parte aqui do Dimension, ou então na barra de ferramentas, você procura por Dimension. E aí aparece no seu menu flutuante, ou então nessa barra de ferramentas. E, no geral, temos algumas ferramentas que a gente pode utilizar. A gente tem cotas alinhadas, cotas em relação a um ângulo, cotas horizontais, verticais, em relação a um raio, diâmetro, ângulos e líderes, que nada mais são do que algumas ferramentas de anotação. Então, para poder explicar a vocês, eu vou fazer um retângulo aqui de 30 por 20. E para obter as medidas, a gente pode utilizar ferramentas de medição, que ele te dá logo de cara, né? As distâncias, então 30 para a base, 20 para a altura. Mas para registrar, a gente pode utilizar as cotas. Então, basta você selecionar a ferramenta e selecionar os pontos que você queira medir. Então, por exemplo, aqui está dando 30. Vou fazer para vertical, ele vai dar 20. Certo? A gente pode trabalhar também com polígonos que têm um pouco de inclinação, por exemplo. Linhas que têm inclinação. Então, a gente pode selecionar os pontos que a gente quer medir e o LibreCAD vai dar a distância do ponto. Aqui, por exemplo, ele dá as medidas alinhadas com o objeto de interesse, né? A segunda forma da gente trabalhar com cotas, vou fazer aqui novamente um triângulo. Quando a gente trabalha com cotas em relação a um ângulo, esse ângulo é sempre em relação a um referencial de escolha, né? Então, por exemplo, se a gente seleciona um ângulo zero, ele vai fazer medidas que estão alinhadas com o eixo X, que é a linha horizontal. Então, se eu selecionar esses pontos, ele vai me dar a distância no eixo horizontal, 10,19. Se a gente quiser saber a distância no eixo vertical, basta a gente utilizar o ângulo 90 e aplicar os pontos que a gente tem interesse. Então, aqui ele retorna justamente essa distância vertical. Ok? Se a gente quisesse utilizar um ângulo diferente, ele tomaria como referência um ângulo diferente. Seria como, por exemplo, se o eixo X estivesse rotacionado 30 graus no sentido anti-horário. Então, por exemplo, posso pegar esses pontos aqui e ele vai dar a distância considerando uma linha de referência a 30 graus em relação à horizontal. Beleza? A próxima ferramenta são as cotas horizontais e verticais. Vou fazer aqui novamente o retângulo. E agora eu tenho aqui as medidas. Lembrando que cotas horizontais funcionam apenas no sentido horizontal. No sentido vertical, você tem também as cotas verticais. Agora vamos trabalhar com círculos. Se eu pegar, por exemplo, um círculo e der o ângulo, e der o raio 10, podemos tirar duas informações. Ou trabalhamos com raio, né? Se você selecionar a ferramenta radial, ele vai te retornar justamente o raio do círculo, que é 10. Vou fazer novamente o círculo, 10,0. E agora eu vou selecionar o diâmetro. E ele vai me retornar o valor do diâmetro. É 20 porque o diâmetro são 2 vezes o raio. Então, dá 20. Há casos em que gostaríamos de trabalhar o ângulo, né, que ocorre no encontro de duas linhas. Então, por exemplo, suponho que eu queira saber o ângulo entre essas duas linhas. Eu posso medir
ele me retorna 59,54 graus. Para registrar, basta selecionar as duas linhas que ele vai te dar o ângulo certinho, 59,54. Agora vamos falar sobre configurações de cotas. Então, vou fazer novamente, né, o retângulo. E vou fazer aqui novamente. Suponha, por exemplo, que eu quero mexer nessas configurações de cotas. Mexer no tamanho de texto, mexer na seta, né, que indica. Eu posso ir aqui em Options e vou clicar aqui em Current Drawing Preferences. E aparece logo de cara o menu para você configurar as suas cotas, ok? Vamos falar de cada aspecto desse menu. A escala geral, ele diz em relação aos atributos, né, as dimensões que você dá para configurar a sua linha de cota. Se eu botar 2, por exemplo, todos esses fatores aqui vão estar multiplicados por 2. Então, ele aumenta o tamanho, aumenta a distância da entidade em relação à cota. Vou voltar para 1 aqui e vamos ver a próxima configuração. Você tem Length Factor, que é basicamente a escala em que as medidas são multiplicadas. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, ele vai ter todas as medidas multiplicadas por 2. Por exemplo, o retângulo que é 30, agora tem base 60. E aqui, a altura que era 20, agora tem altura 40. É possível também você mudar a fonte, né, da sua cota. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um standard. E ele muda o estilo da cota. Vou fazer mais uma vez. Vou botar ISO, por exemplo. E ele muda mais ou menos a fonte, né, que você seleciona para o texto da sua cota. Aqui você pode mudar o tamanho do texto, tá? Vou colocar, por exemplo, 2. Ele aumenta. Se eu está menor, ele também diminui. Ok? Você pode mudar o alinhamento do texto, ou ele fica acima, né, da linha de cota, ou então ele fica no centro da linha de cota. Ok? Perceba que eu mudei aqui. Você pode deixar assim, ou então alinhado. Essa distância da Dimension Line Gap é em relação ao texto e a linha horizontal de cota. Perceba aqui, por exemplo, que eu aumentei o valor, o texto fica mais espaçado. Se eu botar 2, por exemplo, ele fica mais espaçado ainda. Vou botar para o 1 aqui e ele volta onde estava. A cor, normalmente você pode deixar ou por bloco, ou então você associa ela a uma layer, que é o mais comum. As linhas de extensão são essas linhas horizontais, essas linhas que saem da cota e vão em direção à entidade. Você pode configurar essas distâncias, tá? Vou botar, por exemplo, offset de 2. Ele afasta um pouco a linha em relação à entidade. Se aumentar, por exemplo, agora o enlarge, ele aumenta, por exemplo, a distância pós-linha, né? Ele fica com essa parte aqui mais prolongada. As cores, como falei, você pode deixar de acordo com o layer, tá? Ou então de acordo com o bloco, vai de acordo com a sua preferência. Falando agora sobre os símbolos, né, das linhas de cota, você pode deixar com tick ou a seta. São opções bem mais limitadas, né, do que a vasta lista de opções que existem no AutoCAD, mas ao mesmo tempo acabam sendo as mais utilizadas. E como que você consegue alternar esses símbolos? Se eu colocar, por exemplo, Arrow Size 1 e deixar o tick, vai aparecer a seta. Da mesma forma,
Se eu deixar 0 aqui e botar 1, aparece o tick, né? A linha oblíqua, que é bastante comum em desenho de arquitetura, desenho de construção civil no geral. A cor, como falei, você pode deixar de acordo com as layers. E aqui você consegue formatar as unidades. Você consegue, por exemplo, mudar o tipo de unidades, tá? Se você deixar científico, por exemplo, ele vai ficar com formato científico. Mas no Brasil aqui é mais comum você trabalhar com decimal, né? Pelo menos na engenharia. Você consegue mudar o número de casas decimais. Pode deixar, por exemplo, com 4. Pode diminuir também. Vou diminuir aqui. E aqui você pode escolher se você quer suprimir os zeros que estão à esquerda ou então à direita. Por exemplo, suponho que eu queira tirar os zeros que estão à direita do 30 e do 20. E aí fica só o número inteiro. Vou tirar aqui. Beleza. Separador decimal pode ser o ponto final ou então a vírgula. E agora vamos falar rapidinho de ângulos, tá? Vou trabalhar aqui com retas que se encontram. Vou marcar um ângulo aqui. E vou mexer nessas configurações. Então, as configurações que a gente já fez, né? Elas vão ser aplicadas também para essa medida angular. E aqui você pode mudar, se você quer trabalhar com grau, com radiano, com gradiano, ou então grau, minuto, segundo. E aqui você pode mudar a precisão e se você quer suprimir o zero ou não. E aí fica totalmente formatado. Beleza? Então, basicamente, essas são as ferramentas de cotas e essas são as configurações que você consegue mexer dentro do seu LibreCAD. Então, para essa aula foi tudo. A gente se vê na próxima. Um abraço.